queremos declarar que o Senhor reina. E Ele trouxe uma mensagem para cada um de nós. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Você sabe que você é o sal da terra. Se a igreja sair da terra, ela perde o valor. Satanás toma conta de tudo. Nós temos uma missão. Você tem uma missão. Nós temos que mudar o mundo. O objetivo é você que vai mudar o mundo. Oh, Espírito Santo de Deus, derrama agora da unção. Começa a adorar. Você já está no momento de louvor, mas nós queremos que o Espírito Santo venha encher a sua vida. Oh Deus, fala. Vem. Vem, Espírito, tens liberdade de agir. Espírito Santo, vem neste lugar, derrama da tua glória, da tua unção. Eu quero declarar: os anjos do Senhor estão passeando no nosso meio. Venha ministrar sobre a vida de cada pessoa. Seja rompido na autoridade de Jesus. A carga, o peso que está sobre as suas costas, seja retirado pela unção e pelo poder do Espírito Santo agora. Oh, labarabás. Vem, Espírito de Deus, agora. Vem, enche-me agora. Ai, ela, ai, vai, Senhor. Abra o seu coração. Fala, Espírito Santo, fala. Espírito Santo, enche-me. Eu quero que todo bloqueio, que todo sofisma, qualquer conceito filosófico falso, seja retirado pela tua autoridade, pelo teu poder do nosso meio. Derrama da tua glória, derrama da tua glória, derrama da tua glória. Oh, vem, Espírito de Deus, agora. Vem, Espírito, renova-me agora, Pai. Derrama da tua unção, da tua cura, da tua paz sobre cada pessoa neste lugar. Oh, vem, Espírito de Deus, agora. Espírito Santo, eu te amo, Espírito Santo. Tu és Deus, Tu és poderoso. Eu declaro: enche, enche, enche o meu espírito, enche neste lugar.
Eu quero que você seja fortalecido agora. O Espírito de Deus, vem, Espírito, vem, tens liberdade. Alabalabaias, quebra agora toda fortaleza em mim. Quebra agora, meu Pai, todas as barreiras em mim. Libera agora. Eu quero te ver. Arabai, libera unção neste lugar. Ai, ele vai. Ai, derrama o teu poder, ó Espírito, Espírito de Deus em mim. Abre agora o seu coração. Abre agora o seu coração. Fala, Pai, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo agora, Espírito Santo. Oh, la barabarabai, sele barabarabai, barabai, araias. Espírito, eu quero agora teu poder em mim. Fala com Deus. Deixa o Espírito te encher. Oh, yeah. Deixa o Espírito te encher agora. Deixa o Espírito te encher agora. Igreja, deixa o Espírito te encher agora. Vem fogo
Deixa o Espírito Santo te encher. Deixa o Espírito te encher. É muito importante, igreja, que você compreenda. A igreja é um lugar espiritual. Eu não consigo compreender as coisas do Espírito Santo se eu não tiver a revelação no meu espírito daquilo que Deus tem falado e ministrado. Eu não consigo ser restaurado, mudado, transformado, se o Espírito não gerar em mim a revelação. A experiência é individual, igreja. Vem, deixa o Espírito te encher agora. Vem, deixa o Espírito te encher agora. Aleluia, 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 Olá, balabaias. Obrigada, oh Senhor. Receba agora a paz. Receba agora a unção. Receba agora a presença que te enche, que te fortalece. E eu ordeno, no nome de Jesus, toda barreira emocional, em nome de Jesus, seja retirada agora sobre a vida de cada pessoa. Senhor, em nome de Jesus, vem agora com teu fogo, queima, Senhor, o nosso ser, com aquela presença maravilhosa de cura, de unção, de poder, de libertação. Em nome de Jesus, mover Moisés. Amém. Estamos em tempo de libertação. E queremos que o Espírito Santo de Deus possa te encher hoje com a paz, com a presença, com a unção do Senhor, em nome de Jesus. Fala assim: eu declaro que Jesus é o meu Senhor, é o dono da minha vida. Eu quero servi-lo fielmente. A minha aliança é eterna. Nada vai quebrar aquilo que Deus tem para minha vida. Em nome de Jesus. Fala comigo nesta hora. Eu quero ouvir a tua voz. Receba a minha adoração. Em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas. Glorifica o nome. Oh, cheira para barra labaias. Oh, yeah.
nome de Jesus. Aleluia. Eu quero dar oportunidade para que você possa vir diante da presença de Deus e cumprir com o ensinamento que o Senhor trouxe. Porque nós fazemos uma aliança com o Mestre, com aquele que veio, pagou o preço, derramou do sangue. Era a única forma que existia para a raça humana ser resgatada, era através do sangue. Ele teve que se doar, e ele deixou na terra todo o sangue que ele tinha no seu corpo. Nenhuma gota ficou quando ele morreu. Todo ele foi derramado para curar, para livrar, para libertar, para restaurar. E agora você vai fortalecer essa aliança. A gente faz aliança com Deus. E ele disse: fazei prova de mim. E ele disse que nós devemos fazer uma aliança segundo o seu ensinamento. Você entende que é importante esta aliança, e você cumpre com a aliança quando você torna fiel nos dízimos e nas ofertas alçadas. É a mesma coisa quando eu me caso, eu ponho uma aliança para estar declarando: estou enamorado, eu tenho um relacionamento com o meu esposo. Quando nós formamos aliança, nós estamos formando um relacionamento. É através do dízimo e da oferta, sabia? É o que o Senhor falou. É muito sério. Glória a Deus. Então você pode vir trazendo no altar, e nós estamos nesse mover Moisés. Você já conhece a palavra. Eu sempre pedi, quando a gente trabalha com um livro da palavra de Deus, e tínhamos feito mover o quê? O último, Jó. E antes de Jó? Jacó. Isso aí, parabéns, estão sabendo. Então agora mover Moisés. O que você vai ter que fazer? Ler em sua casa todo o livro que fala da vida de Moisés. Porque nós estamos trazendo revelações de cada um dos personagens. Porque Deus disse que para Moisés chegar no lugar que ele chegou, tem uma unção estratégica, anjos específicos que trabalharam para ele alcançar. Para Jó chegar, tem anjos. Para Esther, Ruth, cada um dos profetas, foi algo no mundo espiritual que foi movido e foi vencido, e este mesmo anjo pode vir para te abençoar aqui, hoje, em nome de Jesus. Então nós queremos que Deus venha mover Moisés sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos consagrar. Pai, eu consagro a vida de cada pessoa, na autoridade do nome de Jesus, aqueles que têm sido fiéis, porque a fidelidade é que vai trazer a bênção. Eles, em nome de Jesus, recebam agora o poder, a unção. O Senhor diz que nós devemos ser fiéis, e que o Senhor faz uma aliança de cuidar das nossas vidas. E o Senhor diz: seja fiel, que eu abrirei as janelas dos céus, derramarei sobre a sua vida bênção sem medida. Em nome de Jesus, a autoridade do Altíssimo virá sobre você, e você verá a glória, o mover e a transformação, não só na sua vida financeira, mas em todas as áreas, porque esta fidelidade que você vai gerar diante de Deus vai romper as outras áreas também.
e você será abençoado. Vocês estão entendendo? É assim. Nós andamos contrário às correntes desse mundo. Eu quero cumprimentar também todos vocês que estão conosco pela internet, que vocês possam ser muito, muito, muito abençoados, e que a vida de vocês possa alcançar o que o Senhor tem prometido para você, em nome de Jesus. Igreja, seja fortalecida. Eu convido todos para se assentarem, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, o mover Moisés está ligado à libertação. Todos nós estamos aprisionados antes de Cristo por causa do pecado. Na verdade, quando nós olhamos para a grandeza de Deus, quando nós olhamos para o céu, olhamos para as estrelas, olhamos para as galáxias, olhamos para o universo, todas as leis são perfeitas, tudo o que existe no universo é cronometrado, é ordenado, é maravilhoso. É impossível que alguém não vai crer em Deus. Só de olhar e ver a terra, do jeito que ela se move, você já vai dizer: Deus é poderoso. Mas o ser humano ficou cego. O ser humano ficou cego por causa do pecado. A cegueira tomou conta do ser humano. E o ser humano chega ao ponto de ter dúvida da existência de um Deus soberano. Como? Tudo é óbvio, o nível de grandeza. Mas por quê? Porque Satanás cegou. A palavra de Deus diz que aqueles que adoram outros deuses tornar-se-ão semelhantes a esses deuses. Diz: tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem boca e não falam, tem mãos e não apalpam, tem pés e não caminham. Todos aqueles que têm idolatria na sua vida se tornam como um boneco morto, sem vida, sem entendimento. E nós que somos filhos de Deus, vamos levar as vidas a uma compreensão, amém? Mas para que um ser humano enxergue a grandiosidade de Deus, precisa de ser arrancado e retirado tudo o que a idolatria gerou no homem. Foi a idolatria que gerou a cegueira, a impotência e tudo aquilo que gera incredulidade. Então, se eu tenho esse entendimento, eu preciso de pedir a Deus que rompa na minha vida todo tipo de idolatria. Eu posso ter muitos tipos de idolatria, não só numa imagem de escultura, mas a minha idolatria hoje em dia na sociedade pode ser o eu, a mim mesmo. É a maior idolatria do século 21. É a idolatria do seu corpo, da sua vida, da sua identidade. Nós queremos ser importantes e temos a semente de Lúcifer. A semente de Lúcifer está ligada à independência, ao orgulho. Eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, o que eu gosto. Ninguém tem nada a ver com isso, todos têm a ver com tudo o que nós decidimos. Porque tudo que nós decidimos influenciará aonde eu moro, eu habito, a minha família, as pessoas com quem eu trabalho, até a cidade, o país e o mundo. Cada pessoa é especial e importante para Deus. E nós temos que pedir que Deus tire essa cegueira. Por isso temos que nos arrepender de todo tipo de idolatria. A idolatria que fez com que o homem se tornasse escravo. Vocês estão compreendendo? E mover
Moisés, nós temos entendimento que eu vou trazer hoje um pouquinho da história, nós temos falado bastante, mas um pouquinho da história de Moisés e aonde se encaixa a importância da libertação nas nossas vidas, em nome de Jesus. Jesus veio para salvar o pecador. Todos somos pecadores, você e eu, todos. Não há nenhum justo, nenhum sequer, diz o Senhor. Não existe nenhum que faça o bem, diz o Senhor. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus, é a vida eterna, através de Jesus Cristo. O único caminho que me leva a Deus é Cristo. Oh, igreja, Deus ama tanto o seu Filho Jesus. Ele era o Filho unigênito, o único Filho de Deus. Deus ama tanto, 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 que Ele não teria enviado o seu Filho para a terra. E este Deus, que Ele é Deus, que estava no princípio... Isso é o que eu encontrei na internet. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, às vezes acontecem coisas para despertar a gente. E no nome de Jesus, eu quero que você seja despertado por essa palavra que eu estou falando. Jesus. A Bíblia fala em João 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Significa que quando Deus criou os céus e a terra, Deus estava presente e Ele se tornou carne. O Verbo era Deus e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Aleluia! E agora a gente vê, nós sabemos que Deus, para chegar ao Messias, escolheu um povo. O povo de Israel foi escolhido por Deus para preparar o caminho do Messias. O homem virou um ser idólatra e tinha cultos e mais cultos, idolatria, e era impossível de o Messias vir à terra se não tivesse um nível de preparo. A palavra de Deus diz que quando tudo estava pronto, quando o tempo chegou, o Messias veio. Quando já existiu um nível de compreensão de pessoas que tinham deixado a idolatria e que tinham autorizado a presença de Deus em sua vida. Então nós temos que entender, Deus separou o povo de Israel, através desta nação viria o Messias que lhe livraria os homens dos seus pecados. Então, em toda a história, Deus protegeu essa nação de uma forma especial. Por que Deus separou Abraão, que saiu de uma terra idólatra? Ele saiu de Ur dos Caldeus, era uma terra idólatra, era um povo pagão, era um povo que tinha ídolos, era um povo rico. Abraão, ele tinha uma casa grande, como diz pelas histórias, nós sabemos que as casas que daquela época de Abraão era muito grande, no mínimo 7 salas, 2 andares, e as salas, gente, uma das salas era gigante, tudo era muito grande, com muita pintura, eles faziam trabalhos de cerâmica, né? Como aqueles estilos portugueses, que é azul e branco, e enchiam aquilo tudo com muito ornamento, com muito dinheiro. E Abraão deixou tudo. Mas Deus foi até Abraão e disse: Abraão, você vai sair dessa terra. Para quê? Abraão precisava de sair da terra. Sabe por quê? Porque Abraão
precisava de aprender a cultura de Deus. E dentro da terra de Ur dos Caldeus, uma terra idólatra, que todas as casas tinham 2 metros, tinha 2 andares, mas existia um único prédio de 7 andares. E o prédio em Ur dos Caldeus, de 7 andares, era uma casa de idolatria gigantesca, onde eles sacrificavam crianças e faziam oferendas aos deuses daquela época. Isso é a cidade de onde ele veio. E Deus o tirou de lá. Mas Deus, em toda a história, protegeu essa nação. Mas Satanás promoveu todo tipo de tentação e situações, levando o tempo inteiro, dentro das possibilidades, este povo ao pecado. Amém? Satanás sabia da profecia, ele conhecia a palavra, e na verdade Satanás conhece a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Nós também temos que conhecer a Bíblia, e nós temos que entender, Satanás conhece a Bíblia, e quando ele tentou Jesus Cristo, ele usou a Bíblia, ele usou a palavra, e ele vai tentar, através da palavra distorcida, tentar também a tua vida. Amém? Estamos compreendendo? Amém? Satanás sabia da profecia que está escrita em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando houve a queda, a tentação, ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, o seu futuro, e a sua descendência, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, lá em Gênesis 3, quando o homem caiu, quando veio maldição sobre a terra. Gente, a maldição só existe na terra por causa do pecado. Tudo que tem na terra gerou maldição. E tem gente que diz: eu não acredito em maldição, não acredito em maldição hereditária. Então, você precisa de saber que isso está dentro da palavra desde Gênesis. Amém? Como não acredita em maldição, se a palavra de Deus fala o tempo inteiro na maldição? A primeira maldição, foi em Gênesis. Deus mudou a terra era linda, era maravilhosa, e aí nós temos as nossas rosas, e todas as rosas, a gente sabe que uma rosa é uma planta linda, elas estão cheias de espinhos, e eu gostaria de te dizer que quando Deus criou as rosas, não existia espinhos, não existia mato. Se você não pegar, a gente tem até um jardim aqui do lado de fora, e quantas vezes que eu falo: gente, precisa de passar máquina, olha só como cresceu, e no verão cresceu mais rápido ainda. Por quê? Por quê? Porque o mato, o inso, ele vem, e o mato e o inso do pecado também vem. Da liberdade numa coisa pequena. Quando você vê, aquilo cresce, porque tudo nessa terra vem e traz a maldição. Amém? Bem, durante toda a história, Satanás procurou matar o Messias prometido. Por isso, algumas vezes, ele fez matar todas as crianças daquela época. A Bíblia registra a história de Moisés, mas nós sabemos também, tem outras histórias que aconteceram, como Davi também na época, e outras histórias. E aquele que viria pisar na cabeça da serpente precisaria ser destruído. Então, eles sabiam que viria através de uma criança. Por isso, ele sempre atacou, e ele não queria que esta nação pudesse prosperar. Amém? É muito interessante nós termos esse conceito, porque nós temos que ter o conceito das escrituras dentro de nós. Eu não posso pensar em filosofia, eu só penso que a única coisa que eu acredito é o que está escrito aqui, em nome de Jesus. Os pecados do povo de Israel o levaram para o Egito. Amém? Por que o povo de Israel foi para o Egito? Bem, mas na verdade eles foram para o Egito por um pecado
cometido por um antepassado deles. Amém? Eles se tornaram escravos. A escravidão está ligada à maldição. Eles foram protegidos por José. Depois de que José morreu, fez com que o povo ficasse esquecido. Eles já eram escravos, tinham crescido extremamente lá no Egito. E o povo, o rei, o faraó disse: estamos preocupados porque esse povo cresceu demais. Os egípcios escravizaram, então Deus queria, através da sua palavra, eu vou trazer aqui aonde que está escrito, levantou um libertador para libertá-los da terra da escravidão. Gênesis 12, vamos conhecer as escrituras, a gente caminha na Bíblia, amém? Gênesis 12, versículo 10 em diante, diz: e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, a sua mulher: ora, bem sabeis, Sarai, que és mulher formosa à vista. Era uma mulher que parava todo mundo. Sarai era uma mulher linda, maravilhosa, amém? E será que quando os egípcios te virem, uau, ele ficou preocupado que os egípcios veriam a sua esposa e ficariam impressionados com a sua beleza. Esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti, e te guardarão em vida. O que aconteceu? Ele ficou com medo. Ele ficou com medo, amém? E viram-na os príncipes, versículo 15, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-se diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E ele mentiu, e fez Abraão por amor dela, mentira, e ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Uau! Porque ele entregou a sua esposa para o faraó, ele recebeu presentes do faraó, e ele se tornou rico. Amém? Vamos entender por que ele já tinha alguma coisa, mas quando ele estava no Egito, ele se tornou, porque a Bíblia fala que é rico, mas não fala de multimilionário. Ele era rico quando ele chegou no Egito, e ele saiu multimilionário, de tanto que ele adquiriu com o que ele fez. No versículo 19 diz: porque disseste, é minha irmã, por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. Versículo 19 diz isso, amém? Eu preciso de esclarecendo, eu estou trazendo para que a gente possa compreender. Se nós pensarmos, Abraão, ele foi chamado por Deus para ir para Canaã, amém? O plano de Deus é que ele fosse para Canaã, mas quando ele viu que havia fome na terra, ele deixou a direção de ir para a terra prometida e veio para uma outra terra, que era o Egito. Para quê? Para ter alimento, porque ele ficou com medo de passar fome. Eu digo, se Deus disse para ele, vai para Canaã, por que ele veio para o Egito? Ele tinha que seguir no caminho, na trajetória que Deus falou para ele. Ele tinha que seguir para Canaã. Mas o que ele fez de ter ido para o Egito, fez com que ele parasse no meio do caminho, quer dizer, antes do meio do caminho, né? Porque Abraão errou um monte, muito, e Deus teve muita paciência com ele, como ele tem conosco. E
por causa disso, ele teve que mentir para Faraó, porque ele ficou com medo. Ele teve medo da fome, ele teve medo de seguir em frente, e ele teve medo do Faraó, ele teve medo de andar no Egito, e por isso ele nem protegeu a esposa que ele amava tanto. Que coisa, né? Quantas coisas horríveis que ele fez, sabe? E quando ele estava no Egito, ele entregou a mulher dele para o Faraó. E quando ele entregou a mulher dele para o Faraó, a gente pensa, deve ter sido aí uns dias, uns 6 meses talvez. Ele ficou com a mulher dele. Para que Abraão chegasse rico e saísse multimilionário, quanto tempo que ele ficou no Egito e a mulher de Moisés, de Abraão, e a mulher de Abraão se tornou esposa de Faraó. Gente, pela pesquisa, no mínimo 10, 12, 15 anos, foi o tempo que Abraão ficou ali no Egito, entregando a sua mulher, e a sua mulher sendo esposa de Faraó. Uau! Você acha que, e ele, aqui a Bíblia diz que ele ficou rico, que ele adquiriu todas essas coisas, ele adquiriu riqueza de todo tipo. Será que essa riqueza que ele adquiriu, que ele saiu de lá multimilionário, foi aprovado por Deus? Será que Deus aprovou o que Abraão fez? Se ele usurpou, se ele mentiu, se ele enganou, ele entregou a sua esposa para o Faraó, em vez de cuidar da mulher que era sua, com o objetivo de quê? De cuidar, de proteger a sua própria pele. Ele teve medo de morrer. Tá? Vocês estão me entendendo? Ele teve medo de morrer. Ele não cuidou da sua esposa. E ele ganhou tudo do Faraó e ele ficou milionário. Ele saiu de lá. Quando ele saiu de lá, foi porque Deus falou com o Faraó através de anjo, do sonho. O Faraó sonhou. E o Faraó chegou e falou assim, mas como, cara? Você? Eu não estou te entendendo. Essa mulher que eu tenho aqui, você disse que era sua irmã, mas ela é sua esposa. E por causa que eu estou com a sua esposa no meu harém, porque ele tinha um harém, tinha um monte de mulheres, que a sua esposa no meu harém, a minha casa foi amaldiçoada, e tudo que eu faço ficou estéril, as minhas mulheres não têm mais filhos, meus animais não têm, veio um monte de maldição, e Deus me disse que tudo é por causa que eu estou, a maldição veio, e Deus falou com ele, que a maldição estava com ele, porque ele estava com a mulher do filho do Deus vivo, do servo de Deus. Eu já disse que Deus protege os seus filhos, e Deus protegeu Abraão, e apesar do seu pecado, e aí ele disse, pode ir embora, e leva tudo. E sabe o que veio junto, quando ele saiu do Egito? Uma egípcia, Agar, foi dada pelo Faraó para servir a Sarai. Ele levou junto, e quando a gente vai para o Egito, a gente sai com o Egito, a gente sai do Egito cheio quando a gente vai porque a palavra de Deus tem uma comparação, uma que toda vez que fala de Egito, Egito é mundo, ele foi para o mundo, e ele saiu contaminado, e levou um monte de coisa de dentro do mundo, amém? Então, olha, agora aconteceu que Abraão teve uma experiência muito forte. Ele foi fazer um sacrifício a Deus, e na hora que ele foi fazer um sacrifício a Deus, ele fez fez o ritual como os judeus faziam sacrifício, pôs o animal, pôs no fogo, etc, etc. E quando ele estava fazendo o sacrifício, a Bíblia fala que as aves voavam, que os urubus voavam em cima, e ele tentava mandar embora. Havia uma presença espiritual, havia uma guerra espiritual, e Abraão não suportou aquilo que estava acontecendo. A Bíblia diz que ele caiu em profundo sono. Amém? E quando ele teve um sonho, aí Deus fala com ele.
E porque os profetas de Deus sempre recebem a palavra do motivo por que determinadas coisas acontecem na nossa vida. Deus fala que Ele não faz nada sem antes falar com seus servos, os profetas. E Ele recebeu. Então, em Gênesis 15, a partir do versículo 13, eu quero ler para a gente compreender a guerra. Eu só estou resumindo um pouco para que nós possamos compreender a situação. 15, 13. Então disse a Abraão: sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. O que Deus falou com Abraão? Abraão, você está debaixo de maldição. E algo vai acontecer com a sua herança. O povo de Israel, todo o povo de Israel, os seus descendentes, irão para uma terra estranha. E para qual terra? A terra onde ele estava. O povo de Israel foi mandado de volta para o Egito. Houve fome na terra e Deus fez com que eles viessem de volta para o Egito. Então, agora, o que houve na terra também? Quando eles foram de volta para o Egito? A fome, houve uma fome. Não foi por causa de fome que Abraão foi para o Egito e desviou da direção, em vez de ir para Canaã, foi para o Egito? Da mesma forma, houve fome na terra. E todo o Egito estava passando fome. E aí Deus levantou José para restaurar a situação. E foi a mesma coisa, a fome mesmo. Foi também a fome. E eles foram para o Egito para buscar comida. E ficaram escravos. Mas aqui está falando, Deus falou com Abraão, olha aqui, ó, por causa dos teus pecados e por causa dos teus erros, o que vai acontecer é que você sofrerá e a sua descendência sofrerá por causa dos seus pecados. Por isso que Abraão foi para o povo dos filhos, né, os descendentes foram se tornar escravos. Olha, aí diz, versículo 14, mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, apesar deles se tornarem escravos do povo do Egito. Apesar disso, Deus falou que não ia deixar por isso mesmo. Eles também serão punidos por aquilo que eles estão fazendo, tá? Porque aí daquele que toca, gente, eu quero te dizer, Deus diz que nós temos que trabalhar. Nós temos que trabalhar. E isso é bênção de Deus. A palavra de Deus diz que o salário é digno daquele que trabalha. Quando uma nação ou as pessoas se tornam escravos e não recebem o direito do trabalho e recebem aquilo que eles têm direito por causa do seu trabalho, aquele que usurpa e aproveita das pessoas cairá em juízo também. Ninguém pode pôr ninguém em escravidão. Amém? Então aqui nós vamos ver. Deus continua, Abraão está dormindo, e Deus continua falando com Abraão e diz, mas também eu julgarei essa nação, exatamente, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Porque quando o povo de Israel foi livre da escravidão do Egito através de Moisés, eles saíram lá do Egito com toda a riqueza. Todas as pessoas que tinham pedras preciosas, ouro e coisas de riqueza, entregaram tudo para o povo que era escravo. E eles saíram porque Deus pagou aquilo que eles deveriam ter ganhado durante o tempo que eles eram escravos. Isso é demais da conta, né? É demais da conta. Aí fala assim, isso Deus está revelando para Abraão o que vai acontecer nas suas gerações. Ele diz que por 4 gerações a tua descendência terá em terra alheia e será reduzida à escravidão. E será afligida por quanto tempo?
400 anos. Quantos anos que o povo de Israel se tornou escravo do Egito? 400 anos. A promessa que Deus falou, a palavra que Deus falou com Abraão foi cumprida na risca. E eles saíram ricos também de lá. E também houve juízo sobre eles, como diz a palavra de Deus. No versículo 15 diz: e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então, aqui Deus está trazendo uma palavra. Pois é, né? Quem mandou você ir para o Egito? Quem mandou você mentir? Quem mandou você dizer que a sua mulher é sua irmã? Quem mandou você usurpar e receber tudo o que Faraó te deu? E além de você deixar de ser rico, você passou a ser multimilionário. E quando você saiu de dentro do Egito, você saiu com tudo. Você saiu e recebeu de forma ilegal. Você foi enganador, mentiroso. E você recebeu o poder e o dinheiro através de falcatrua que você fez na sua vida. Então, nós temos que entender que a maldição é real. Que não é porque hoje eu me converti, eu nasci de novo e conheci a Jesus, o meu espírito nasceu de novo. A palavra de Deus diz que quando nós nos convertemos, nós fomos libertos do pecado, mas que nós precisamos, depois de se converter, que o meu espírito nasce em forma de bebê, aí eu vou precisar de que o meu espírito desenvolva e cresça para ele poder dominar o meu ser. A palavra de Deus diz, vocês, em 1 Coríntios diz, vocês sabem que vocês precisam de ser purificados do seu pecado no corpo e precisam de ser purificados também no espírito, porque a igreja cristã, durante muito tempo, até por ignorância, diz que quando eu me converti, nasci de novo e o meu espírito já está pronto. A palavra de Deus diz que não, mas se eu sou uma pessoa que vivo na idolatria, o meu espírito está contaminado com a idolatria. Se eu adoro Deus e se eu faço o que é errado, se eu vivo na desobediência, está ligado ao meu espírito. O meu espírito precisa de ser transformado. O meu espírito não está curado. Agora eu tenho que trabalhar numa cura, numa libertação até romper. Tem gente que diz, eu me converti, agora eu já sou livre, já estou santo, já estou sarado. Espera aí, realmente a sua vida está fluindo? Tudo está acontecendo do jeito que você espera? Ou, gente, nós temos que passar por uma libertação até romper. E eu trago a palavra que eu sempre ensinei na igreja. Enquanto os sintomas não terminarem, eu não posso parar de buscar a minha libertação. Mas eu já fiz quebra de maldição. Eu já fiz orações. Os pastores e líderes já oraram comigo. Até a apóstola já orou comigo. Eu já entrei numa sala e fiz libertação. Então eu já estou curada. Peraí, acabou os sintomas? A sua vida está perfeita? Você já está restaurado? Olha, gente, todas as histórias da minha vida precisam ser confessadas. Enquanto a Bíblia diz que eu procuro aquele que é o libertador. Libertador está escrito na palavra de Deus. É um ministério que vai me ajudar a romper com as cadeias hereditárias e as maldições que estão sobre as minhas costas. Gente, se eu não continuar buscando, não, mas eu já sou liberta, mas eu tenho manifestações, eu faço coisa errada, a minha vida está uma baderna, está com problema no casamento, está com problema na vida, está com problema no trabalho, como que você está liberto? Liberto de quê? Liberto de quê? Sim, você aceitou Jesus, mas você tem que trabalhar, porque a maior parte das pessoas estão ligadas a ciclos de maldições.
São coisas na sua história que se repetem uma vez, 2, 3, 4, volta. Vai, você trabalha numa loja, e aí quando você trabalha naquela loja, todo mundo te adora, te ama, depois ficam com raiva de ti, e depois eles zombam da tua cara, e daqui a pouco você é expulso. Você vai para a segunda loja, todo mundo te ama, te adora, é um ciclo, e cada pessoa tem um ciclo diferente de maldição. Nós temos que ir a Cristo, e em Cristo nós temos que orar para romper com os ciclos que me levam a aprisionamento. Enquanto não romper esse ciclo maldito, eu não posso parar de buscar minha libertação. Tem gente que diz, mas eu já oraram comigo, já libertaram, eu vou até deixar de buscar Deus não vai mudar minha vida. Mas, querido, existem cargas que estão sobre as minhas costas, que são tão grandes, que é de iniquidade. Quando a Bíblia fala, Satanás estava em iniquidade, e quando Satanás estava em iniquidade, é que Deus o levou ao quê? Ao juízo. Iniquidade, também Satanás pecou, ele é o criador do pecado. Nós não somos criadores do pecado, por isso Deus ainda dá oportunidade para nós nos lavarmos, limparmos e termos uma nova vida. Não fomos nós que criamos o pecado foi criado para Satanás, que seduziu, ele tentou todos os anjos que existiam, e 1/3 dos anjos viraram demônios, porque eles aceitaram aquilo que Satanás tinha criado, mas nós fomos seduzidos e enganados, e por isso nós temos perdão. Ele foi julgado, ele foi condenado, não tem mais volta para Satanás, mas nós estamos no tempo que estamos vivos sobre a terra, e cada pessoa que está viva sobre a terra, ela tem a possibilidade de ir para a presença de Deus, se arrepender da sua história, quebrar a sua maldição, mudar a vida, o ciclo, para alcançar uma vida em abundância. É aquilo que o Senhor promete, em nome de Jesus. Aqui nós vemos que Abraão estava debaixo de maldição, e porque ele desobedeceu a Deus e foi para o Egito, aquela maldição passou para os seus filhos dos seus filhos, até 4 gerações. Não estava escrito ainda os 10 mandamentos, mas as leis já estavam estabelecidas. As leis diz, não terás, Êxodo 20, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima nos céus, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, porque eu sou o Senhor teu Deus, é o Deus zeloso, que visitou a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me amaldiçoam. Por causa dos pecados de Abraão, até a 3ª e 4ª geração foram amaldiçoados, e eles se tornaram escravos no Egito por causa dos pecados dos seus antepassados. Quando chegasse a 4ª geração, Deus viria e traria o libertador. A saída do povo do Egito foi muito difícil. Amém? Faraó disse que não iria liberar o povo para sair. Amém? Então, houve a necessidade de uma guerra espiritual para que os judeus saíssem, os hebreus saíssem do Egito. Tudo que acontece no mundo natural está ligado ao mundo espiritual. O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Nós estamos totalmente limitados, porque nós tínhamos um corpo espiritual e nós tínhamos acesso como espírito de irmos às dimensões espirituais, porque Deus é espírito e Jesus era espírito, mas Jesus em espírito, ele veio e se encarnou. É o único que teve autorização de Deus para ser encarnado, e ele virou homem e Deus.
corpo e espírito. Jesus era espírito antes, quando diz, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando Deus, o próprio Deus, Jesus Cristo, criou os céus e a terra, ali ele era espírito, ele recebeu um corpo, quando ele nasceu de Maria, ali ele foi gerado, e ele nasceu como cada um de nós, em forma de bebê, porque por causa dos pecados, nenhum de nós teríamos, nenhum ser humano teria a capacidade, amém? A capacidade de se salvar. Nós nem temos força para lutar contra as trevas da nossa vida. Nós não temos capacidade para lutar pela nossa história, porque somos escravos do diabo. Somos dominados pelo pecado. Gente, todo mundo aqui gostaria, você nasceu de novo. Se você não nasceu de novo, você tem que nascer de novo. Porque a única forma da gente começar a conhecer a Deus é quando você teve uma experiência com Deus. Antes é filosofia. Antes, é muito bonito, é intelecto, é conhecimento, mas ninguém muda se não for pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo que pode gerar uma transformação verdadeira na nossa vida. Sabe, gente? A gente não tem que lutar a Bíblia diz que não tem como você lutar com as suas próprias forças para mudar a sua vida. Tem gente que diz, porque assim, são 24 anos de ministério, são 30 anos de trabalho, são 50 anos de caminhada cristã. Nessa trajetória eu vi muita gente passando, eu vi muita gente por aqui, que veio para a igreja e que nós tentamos ajudar. E nessa trajetória nós vimos muita gente que participou, que gostava da igreja. Tem gente até que pode cantar no louvor, pode até trazer uma palavra, pode até trazer um testemunho, pode até participar de um ministério, mas isso não significa que ela nasceu de novo. O novo nascimento tem que ter um fruto verdadeiro, frutos na minha vida. Tem gente que é simpatizante do Evangelho, que gosta, que acha bonito, sabe que a palavra é boa e tudo, mas na verdade nunca tiveram o novo gerar de Deus. É o novo nascimento que me desperta. Eu leio a Bíblia e eu entendo. Você lê a Bíblia e entende? Olha, aquele que não nasceu de novo não entende as Escrituras. Ele pode ler, ele pode achar bonito, mas ele não compreende. Aquele que nasceu de novo lê, pá, é aquilo que eu precisava. Pá, me deu a resposta. Olha, e tal, porque você passa a ter experiências com Deus. Não é nascer, não existe filho de crente, crentinho é. Pode ser filho de crente, pode ser neto de crente, pode ser 10 gerações de crente, pode frequentar a igreja, pode conhecer a Bíblia inteira. Se Satanás conhece a Bíblia inteira e usa a Bíblia, não é você conhecer a Bíblia, é você provar a Deus de verdade. Aleluia! Amém. Aleluia! Então, houve a necessidade de uma guerra espiritual para que os judeus saíssem do Egito. Saíram com Moisés do Egito, 600 mil homens. Na verdade, a palavra de Deus no Velho Testamento normalmente fala só de homens do sexo masculino. 600 mil homens que saíram do Egito, só homens. E normalmente eles não tinham prevenção para ter filhos. Então, cada família podia ter 10, 15 filhos. Então, se nós imaginarmos, aqui também, esses 600 mil homens não fala de mulheres. Então, no mínimo, 600 mil mulheres, ou muito mais do que isso. Né? E então, é possível que tinha até 3 milhões de pessoas, homens, mulheres, crianças e idosos, que saíram do Egito. Era muita gente. Muita gente. Imagina se a nossa cidade tem, era 30 mil, 40 mil pessoas só, menos.
sabe? Então, o que é 3 milhões de pessoas andando sozinho pelo deserto? Você já imaginou? Eles não tinham banheiro, eles não tinham, imagina todo mundo fazendo as suas necessidades, tendo necessidade de água, de luz. A palavra de Deus que quando eles saíram e foram para o deserto, eles nunca, os seus sapatos não envelheceram, as suas roupas não envelheceram, e Deus mandava todos os dias a comida do maná para eles comerem, e o maná sustentava eles, e dizia, vocês podem pegar o maná que cai do céu, e esse maná que cai do céu, você não colhe para o dia seguinte, porque ele vai estragar. Não tinha geladeira e Deus não queria. Então, eles só pegavam aquilo de comida que eles precisavam de comer hoje. E eles comiam e tinham que ter fé, porque no dia seguinte veria outra vez o maná. Assim é a palavra de Deus. Moisés, ele foi até Faraó e disse para ele libertar o povo de Israel. Moisés, ele foi chamado por Deus, eu não estou falando da história hoje da vida de Moisés, eu falei na outra semana, dos 40 anos no Egito, dos 40 anos que ele ficou no deserto, e a experiência profunda que ele teve com Deus, e Deus falou com ele, né? Mas agora eu já estou falando que Moisés foi para libertar o povo. Ele endureceu o coração, Faraó endureceu o coração e disse que não iria libertar. Deus também falou com Moisés. Deus também falou com Moisés, Moisés, você vai, mas o Faraó não vai ceder, mas você vai. E cada vez que houve praga, Moisés precisou ouvir a direção de Deus e ir, e falava com Deus, e Deus dizia, vai ter essa praga. E Faraó endurecia o coração. Então, o que aconteceu? Deus enviou 10 pragas para que Faraó e o seu povo reconhecesse que a soberania e o poder de Deus operam sobre todas as coisas. Até sobre a natureza Deus tem autoridade. Deus pode até a natureza agir. Pode mandar inseto, pode fechar o céu, pode transformar uma água em sangue, não é só vermelho, é sangue de verdade, né? As pragas que foram enviadas para o Egito queriam levar Faraó a atender a ordem que Moisés estava dando. Se soubesse, por sua presciência, que isso não seria suficiente, e só com um ato extremo da morte dos primogênitos, é que afinal, ele se renderia à vontade de Moisés. Aí eu trouxe para vocês, nós temos que compreender, sabe, que as pragas do Egito foram necessárias para libertar o povo de Israel de dentro do cativeiro da escravidão. As pragas do Egito são confrontos com os deuses que dominavam o Egito, porque, por incrível que pareça, quando o povo de Israel foi para o Egito, eles, passo a passo, foram aderindo aos valores, aos conceitos, às ideologias e a tudo o que agia no Egito. Você sabia que o povo de Israel já estava fazendo coisas ocultas, acreditando nos deuses que os egípcios criam? Isso trouxe para Satanás autoridade para impedir com que o povo saísse do Egito e se tornasse livre da escravidão. Porque eles adotaram para eles os valores do Egito. Para que eles saíssem, era necessário confrontos. Igreja, em nome de Jesus, quais são os meus valores? Quais são os teus valores? Nós todos viemos do mundo, nós todos viemos do pecado, nós todos viemos da escravidão, e nós todos temos coisas que nós cremos, e muitas coisas que nós cremos são contrárias à palavra de Deus.
Muitas coisas que nós cremos, nós achamos, não tem nada a ver esse negócio de idolatria. Não tem nada a ver esse negócio de eu fazer, eu vou fazer um monte de coisa. E estou fazendo pactos. Eu estou com conceitos. Eu não acredito que Deus pode me dar um marido. Não, eu não acredito, eu que tenho que lutar. Eu vou encontrar uma pessoa, eu vou dar um jeito de encontrar uma pessoa, porque Deus não tem capacidade de me dar. Então, eu estou crendo no que o Egito diz. Eu estou crendo nos valores errados. Eu preciso de saber, eu não encontro marido fora de Deus. Eu não encontro, eu não tenho que ir no mundo para achar marido. Eu tenho que falar, Deus, é tu que dás. Porque deixa eu falar, quando Adão recebeu Eva, ali é uma forma que Deus age. Quando Adão recebeu Eva, a primeira coisa que Deus fez é gerar no coração de Adão um desejo. Ele olhou para todos os animais, ele olhou para todos os seres, e ele disse, que engraçado, Deus. Cada animal tem o macho e a fêmea, e todos os animais têm um par. Aí ele começou a procurar, no meio de todos os seres, ele diz, que coisa mais estranha, Deus, eu estou vendo todos os animais, mas eu não vejo ninguém que pode suprir até a mim. Eu gostaria de também, como os animais têm os seus pares e formam famílias, eu também gostaria de ter alguém para mim. E ele falou para Deus, você que não é casado ainda, por favor, eu digo, você tem que orar desde criança. Quando você é pequeno, você fala, Deus, eu quero me casar, eu quero que o Senhor prepare uma pessoa para mim. Desde criança a gente pode orar, e depois que a gente se converte, a gente se coloca diante de Deus e diz, Deus, eu quero me casar, eu quero formar uma família. A gente tem que pedir para Deus, tem que ter essa necessidade. Deus não vai fazer nada se eu não pedir para Ele. Agora, quando Deus foi responder para Adão sobre o seu marido, a sua esposa, o que Deus fez? A Bíblia diz que Adão entrou num profundo sono. E Adão dormiu. Quando Adão dormiu, ele não estava gesticulando, ele não estava lutando, ele não estava indo para tentar resolver e criar e procurar a mulher dos sonhos dele. A gente não age assim, gente. Não é eu que tenho que ir atrás. Gente, se eu for atrás, Satanás é que vai me dar para destruir a minha vida e meu futuro. Quantas pessoas que agiram, não, mas imagina, eu não posso ficar solteiro, imagina, eu tenho que ter uma pessoa. Você não tem que ter uma pessoa, tu tem que ter a pessoa que Deus escolheu para você, senão essa outra pessoa vai te matar. Não, mas eu vou levar ele para Jesus. Não vai nada, ele vai te levar para o inferno. Não procura trazer do mundo uma pessoa para se converter. Deus tem que trazer na igreja. Você vai conhecer, mas aqui na igreja não tem ninguém. Não importa, Deus traz. Quando Ele tem alguém para você, Deus vai trazer essa pessoa. Vocês estão me entendendo? Em nome de Jesus. Para quê? Para que Adão encontrasse a sua esposa. Ele dormiu. E no sono, descansado, diante da presença de Deus, Deus foi e trouxe a mulher que iria ser. E ele disse, agora, essa é osso do meu osso, ela é carne da minha carne. Agora encontrei, porque quem deu a esposa para Adão? Foi o próprio Deus. Vocês estão entendendo? Não faça porcaria. Pode fazer. Se você quiser, nós temos centenas de pessoas que nós podemos dizer que tentaram, que fizeram, que buscaram de lá do mundo. Estão com as vidas destruídas hoje. Nós temos que ver o seguinte, não brinca com a tua vida, é teu futuro. É tua vida. Não é? É uma coisa extremamente importante. Então, vamos pedir a Deus. E nós vamos chegar a um propósito que Deus tem na vida de
Moisés. Agora a gente já contou a causa, e agora de por que o povo se tornou escravo. Isso eu pedi tantos anos para Deus trazer revelação. E não foi só esse pecado, não. Teve várias outras coisas que mudaram, que fizeram com que Deus pudesse gerar a maldição no Egito. Amém? Através da escravidão. A Bíblia é de revelação em revelação, né? Deus prometeu a Abraão que levaria o povo para uma terra prometida, que era Canaã. O povo morava na terra que Deus preparou para eles. Eles eram 12 irmãos, filhos de Jacó. José foi aquele que seus irmãos haviam vendido como escravo para uma caravana de israelitas. Eles, ismaelitas, eles não sabiam que estavam, o que estava governando a situação. E José era irmão deles, e gente, aí eu tenho que contar toda a história, que agora não é hora disso. Por que José foi enviado como escravo? Por que eles chegaram nesse ponto? Depois que José se revelou aos irmãos, eles se amedrontaram, pensando que iria fazer a mesma vingança contra eles, por causa da vingança que eles fizeram de escravizá-los. Mas José os perdoou. José disse: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Prestem atenção. Você tem que olhar para a tua história. Todos nós temos que olhar para a vida da gente. O que é, como está a maldição e herança na tua vida? Como que está a situação na sua história? Jesus pagou o preço. Jesus pagou todo o preço para te dar vitória. Mas, gente, a gente muitas vezes está vivendo por causa das consequências dos pecados nossos, como e dos antepassados. Porque às vezes a gente quebrou a lei, a gente não andou na lei, não andou na vontade. Quando você não anda na vontade de Deus, você é amaldiçoado. E depois você não adianta chegar assim: Deus, por que aconteceu isso comigo? Deus, olha só quanta coisa está acontecendo na minha vida. Você sabia que não podia casar com o incrédulo, como que você casou? Vocês estão entendendo? Estou dando só um exemplozinho. Por quê? Você sabia que não. Agora você não acha que não vai ter consequências da sua história? Mas eu te digo, não importa se você vive as consequências. O importa é o que você vai tomar de posição hoje. Errou, pecou, desobedeceu, se afastou de Deus. É tempo de voltar. Amém. Aleluia! É tempo de voltar. É tempo de voltar. É tempo de arrependimento. É tempo de passar por toda a libertação, rompendo de sua história. Mas, gente, só se quebra a maldição quando eu tenho arrependimento. Porque às vezes a gente acha que a gente é tão bom. Quem não acha que é bom? Às vezes a gente acha que é tão bom. E aí fala assim: eu já sou liberto. Tá, mas e como está a tua vida para te dizer que você já é liberto? Enquanto não terminar os sintomas, eu não posso parar de buscar a minha libertação. Vamos buscar a libertação? Vamos pedir a Deus que Deus possa mover. Eu vou pedir para que você fique em pé agora. E eu quero de verdade, em nome de Jesus, uau! Eu quero que você se volte para Jesus. Nós vamos agora tomar uma posição com Deus. Nós temos que entender, a nação de Israel passou por uma grande maldição por causa dos pecados de Abraão. E nós podemos estar passando hoje por causa dos pecados dos nossos pais e dos nossos antepassados. Por isso que eu caí no mal.
Por isso que eu caí no pecado. Por isso que eu adorei as coisas. Gente, a gente é atraído pelas coisas que os pais pecaram. Nós acabamos fazendo tudo aquilo que o pai fez, que a avó fez, que o avô fez, que o bisavô fez. Mas por que eu estou amando o pecado desse jeito? Por que eu quero me prostituir, mas eu estou ouvindo? Por que eu quero? Porque tem uma carga de maldição sobre a sua vida, que tem que ser rompida, no nome de Jesus. Amém. Aleluia! Então, nós vamos agora, eu pergunto, você quer realmente entregar a sua vida? E nós vamos estar trabalhando, vocês estão vendo, nós estamos trazendo embasamento, porque tudo que nós fazemos no Ministério Jardim da Colheita é através de embasamento da palavra. Eu estou trazendo biblicamente, pela palavra, que existe sim a maldição, porque os profetas revelam, a Bíblia sempre diz, Gênesis é o início, é o começo de todas as coisas. Amém? E através de Gênesis nós sabemos tudo que inicia e tudo que acontece, está em embasamento ali. Em nome de Jesus. Aí eu quero dizer, você quer pedir ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, amém? E pedir perdão pelos pecados. Levanta as mãos assim, fala, Pai, eu sei que eu sou pecador. E eu procuro sem querer cair na idolatria e no pecado. Eu quero te pedir perdão. Eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus possa mudar a minha história. Eu quero me arrepender. Eu quero entregar a minha vida a Cristo. Agora, Senhor, fala comigo. Eu quero tomar uma posição que eu sou filho do Deus vivo, em nome de Jesus. Igreja, eu vou começar rapidinho. E eu quero que você repita, todos repitam em voz alta. Só repete. Fala assim, como descendentes de Abraão, confessamos os seus pecados, para chegarmos em equilíbrio e liberdade na presença de Deus. Queremos aceitar que fomos enxertados na videira verdadeira e hoje somos parte de sua vida e de seus antepassados. Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrar. Agradecemos hoje pela vida de Abraão, por ter sido visto de forma tão especiais diante dos olhos do Senhor. Sendo assim, Abraão foi escolhido por Deus, ouviu a voz de Deus sem questionar, saiu errante de sua terra e foi de encontro à voz do Senhor Deus. Apesar de sua decisão de sair, não cumpriu tudo, ouviu pela metade, saindo com toda a sua parentela de sua terra. Perdão, Senhor, eu, como descendente, agora peço perdão pela desobediência de Abraão, de ter saído de sua terra com todos os seus familiares, saiu com seu pai, com seu sobrinho Ló, parou no meio do caminho em Harã, voltou para o Egito, teve que separar de Ló, voltou várias vezes para salvar Ló de seus erros,
e não confiou em Deus, quando estes lhe prometeu um filho, gerando um filho com a sua empregada Agar, que veio do Egito, rindo, quando Deus lhe disse que teria um filho. Peço perdão pela consequência que até hoje, na história mundial, a briga constante de seus dois herdeiros, Isaque, povo de Israel, Ismael, povo, fez aliança com sua esposa, que por onde andasse, mentiriam que eram irmãos, temendo que os reis a tomassem por esposa e matassem a sua própria vida. Abraão, não crendo em Deus, teve o ventre de sua esposa fechado, até ser abençoado e perdoado pelo rei Abimeleque. Pai, perdoa toda a mentira que ele cometeu e perdoa todos os pecados de Abraão. Livra-nos hoje de suas maldições herdadas. Dai-nos, Senhor, o sangue de Cristo, que purifica de tudo que veio sobre a minha vida. Dai-nos, Senhor, as suas bênçãos. Declaro que desejo obedecê-lo em tudo. Entregamos da nossa vida todo tipo de ló e tudo que nos impede de obedecermos totalmente. Declaro esta vitória e um novo tempo, um novo mover Moisés sobre a minha vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, dá uma salva de palmas e glorifica o Senhor.